Olá, irmãos, vamos dar continuidade do estudo da Epístola aos Hebreus, capítulo 10. Nós já falamos nos capítulos anteriores a importância dessa epístola que o autor fez aos Hebreus, por conta que os judeus estavam se convertendo ao cristianismo, estavam sendo perseguidos, martirizados, seus bens estavam sendo tomados, e que até alguns estavam martirizados, alguns morreram. E esta epístola vem de encontro para dizer que voltar ao judaísmo, aquilo que é sombra, era muito ruim. Porque Jesus é realidade. E não há salvação fora de Jesus. Então, é nesse sentido que a carta de Hebreus, ela trata do ministério de Cristo, que é celestial, e que Jesus ele fez um sacrifício único por todos nós. E aí ele trouxe a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. Então, a ideia é que eles não deveriam voltar às suas origens, ao judaísmo, porque a nova aliança é muito superior à antiga aliança. Ou seja, Cristo é muito maior do que tudo que ele criou. Ele é maior do que anjos, do que profetas, do que Moisés, do que tudo, do que todos. Então ele começa esse capítulo 10 dizendo que os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. A expiação feita por Cristo é divina e permanente. Jesus fez uma única vez. E ela é permanente, não precisa de repetição. Ele começa dizendo assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais podem tornar perfeitos os ofertantes, como os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Se o que eles faziam não precisasse limpar a sua consciência, não precisava repetir aqueles atos anualmente. Outra coisa, esse sacrifício era baseado em lei. O sacrifício de Jesus era promessa. E a lei, o que é que ela faz? A lei, ela diz que nós somos pecadores. A lei não resolve o problema do pecado, mas ela pega nós e nos leva até Cristo. A lei serviu de tutor para chegar até Cristo. É como a lei pegasse nós pelo braço, entregasse para Jesus, que é o Salvador. Imagina uma pessoa que faz um exame de sangue. Uma pessoa faz uma ultrassom e ali acusa uma doença. Aquele exame, ele resolve o problema? Não. Tem que ter uma intervenção. Muitas vezes uma cirurgia. Assim a lei diz, olha, vocês são pecadores. Vocês precisam de uma solução. Agora eu vou levar vocês para a solução. A solução é Cristo. E nos entrega na mão de Jesus. Esse é o objetivo da lei. De outra sorte, não teriam cessado e oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Continuam tendo consciência do pecado. A culpa. Entretanto, esses sacrifícios faz-se recordação de pecado todos os anos, ou seja, todos os anos era preciso o sumo sacerdote ir ao lugar santo dos santos para levar sangue e colocar no propiciatório, que é a tampa da arca, para a remissão dos pecados do sumo sacerdote e do povo. E aí nós vamos ver aqui, no Salmo 40, ele repete aqui, dos 6 a 8, diz assim: entretanto, esse sacrifício faz-se recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bode
remova pecados. Por isso, entrar no mundo, ou seja, Cristo entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocausto e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou no rolo do livro. Está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como assim, acima, sacrifício e oferta não quiseste, em holocaustos e oblações, ofertas a Deus ou aos santos, pelo pecado, nem com isso te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Deus não se agrada daquelas solução se fosse para perdão de pecados, porque isso não tinha o menor sentido, porque sangue de boi, de touro e de bode não remove pecados. Né? Ou seja, se isto aqui fosse para a solução de pecado, desagradava a Deus. Mas como isso aqui era um cerimonial para levar a Cristo, por isso que foi instituído. Porque era como um cerimonial para levar a Cristo. Essa era a ideia. E agora ele vai dizer, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ou seja, remove a primeira aliança para estabelecer a segunda aliança. Em que momento aconteceu essa transição entre a primeira e a segunda? Quando Jesus participa da Páscoa, Jesus ali, ele transforma a Páscoa em ceia do Senhor. Quando ele diz, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Ou seja, é ali naquele momento da ceia, Jesus transforma a Páscoa em ceia. E ali, agora, ali naquele momento, transforma a velha aliança em nova aliança. É ali agora que nós passamos a ter uma nova aliança através de Cristo Jesus. Porque ali ele sai e vai para a cruz derramar seu sangue em nosso favor. Ali ele morre e leva nos seus ombros todos os pecados da humanidade. É ali que ele estivesse entrando nos santos dos santos, derramando o seu sangue de uma única vez, de forma eficaz. É isso que ele nos diz aqui. Então ali, o primeiro era cultos judaicos, era a velha aliança, e com Cristo é a nova aliança. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes aos mesmos sacrifícios, que nunca mais poderão remover pecado. Que nunca jamais poderão remover pecado. Ou seja, ali no lugar santo, os sacerdotes iam todos os dias para o incensário, para colocar óleo na minorá. Todo dia eles iam. Só que no Santo do Santo era uma vez por ano e era o sumo sacerdote. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Quem são os inimigos de Jesus? É a morte. Porque a morte era lançada no lago de fogo, quando Jesus voltar pela segunda vez. Por quê? Porque muitos vão querer morrer e não podem. Todos os anjos caídos estarão no lago de fogo, são os inimigos de Jesus. Todos os falsos profetas e todos aqueles que não estão com o nome escrito no livro da vida, esses são os inimigos de Jesus, que não aceitaram a mensagem salvífica de Jesus. Porque com a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Esse aperfeiçoamento aqui que fala é a nossa justificação. Nós fomos aperfeiçoados no momento que nós recebemos o Espírito de Deus e nós passamos agora a ser justificados pela fé em Jesus Cristo. E agora estamos caminhando num processo chamado santificação, onde o Espírito Santo vai nos guiando, vai nos orientando para sermos parecidos com Jesus. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito,
Esta é a aliança que farei com eles. Daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Onde há remissão desses pecados, já não há oferta pelo pecado. Deus não vai cobrar a dívida que já foi paga. É por isso que ele não se lembra. Nós, por exemplo, quem nos fez alguma coisa mal contra nós lembramos, nós perdoamos. O fato de nós termos perdoado não quer dizer que nós não podemos lembrar. Agora, aquilo que foi feito conosco, que nos atingiu, não tem mais nenhum significado. Esse é a definição de perdão. É o que nós sofremos, nós perdoamos, e aquilo não tem mais nenhum significado para nós. Mas agora ele vai falar, a partir do versículo, nessa epístola, do versículo 19 até o 25, o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, com intrepidez, com bravura, com coragem, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. E aqui tem uma coisa interessante. Somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Agora, com Jesus, quando ele derrama o seu sangue, o véu se rasga de cima para baixo. E todos nós temos acesso agora diretamente a Deus através de Jesus, mas diariamente, instantaneamente. Não é mais anualmente, não, irmãos. Nós agora podemos ter acesso livre a Deus a todo momento. Todos nós. Aqueles que colocam a fé em Jesus têm acesso diretamente a Deus, diferentemente daquela época que somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e só ele tinha acesso. Ali representava aquele local, o Santo dos Santos, ali o lugar que Deus habitava, que Deus estava ali. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo de água. Nós temos agora essa certeza que nós, uma vez justificados, uma vez no processo de santificação, nós somos purificados dessa má consciência, da culpa do pecado. Guardamos firme a confissão da esperança, sem vacilar, a quem fez a promessa fiel. Deus é Deus de promessa. Deus prometeu que um dia estaríamos com Ele por toda a eternidade. Essa certeza, nós temos que ter segurança que um dia estaremos com Ele por toda a eternidade. Ele deixou um testamento para nós. O testamento é vida eterna. E o testamento que ele deixou, ele já morreu, ele subiu aos céus, ele morreu e subiu aos céus. Esse testamento está válido. E na hora que ele voltar pela segunda vez, nós vamos receber essa herança, que é novos céus e nova terra. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos no amor e nas suas obras. A necessidade de nós termos essa comunhão com os irmãos, para o entrelaçamento deste amor que permeia o nosso coração. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. O que estava acontecendo ali, irmãos? É que tinham muitos ali que não estavam mais se congregando por conta das perseguições, com medo. Com medo, né, do martírio que estava acontecendo, porque se converteram ao cristianismo. Façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vezes o dia se aproxima. E o que acontece no dia de hoje, irmãos? Muita apostasia, muito abandono da fé, muitos desigrejados, por em razões da falta de credibilidade das lideranças religiosas.
é um dos motivos. A credibilidade dos líderes religiosos, teoria da prosperidade, teologia da libertação, a questão do Deus Mamum. O dinheiro é um Deus, muitos se fascinam com dinheiro e esquecem o Deus verdadeiro. O valor temporal é preponderante sobre o valor eterno. É isso que está acontecendo no dia de hoje. A partir agora do versículo 26 até o versículo 31, ele vai falar agora do castigo do pecado voluntário. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Você é uma pessoa que conheceu a palavra de Deus, conheceu a verdade, e você tem agora consciência da verdade, mas você vive um pecado deliberado. Você não foi um regenerado. Você, na realidade, você conheceu a verdade, mas você não se firmou. Você não praticou, você ouviu, mas não praticou essa verdade. Aqui nós chamamos isso de apostasia. E esses vão ter o castigo desse pecado voluntário. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador presta a consumir os adversários. Podem ter certeza que esses que rejeitaram o Evangelho de Cristo, eles terão um juízo final e um juízo sem misericórdia. Porque ele diz no 28, sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas que têm rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Olha mais, se lá na antiga aliança, duas ou três testemunhas, pelo depoimento, já tem o castigo do pecado, imagina agora aqueles que rejeitaram o sangue de Jesus, não se apropriaram do sangue de Jesus, profanaram o sangue da aliança. Agora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Temos consciência, irmãos, que nós não somos juiz. Nós não podemos julgar ninguém, porque o juiz é de Deus. Mas nós temos essa consciência que o Senhor julgará o seu povo, como ele diz agora, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Aqueles que entendem que o mundo, a vida mundana, essa vida de prazeres é o melhor, não se importando com o valor eterno, o gozo é aqui, é agora. Quando morrer, vão ter uma grande surpresa. Por quê? Porque assim que morremos, segue-se o juízo. E há um julgamento imediato de Deus. Ou nossa alma vai entrar em gozo eterno, ou vai entrar em sofrimento eterno. Esses prazeres mundanos aqui é lei do engano, irmãos. É passageiro, é pouco tempo. Mas o outro, o gozo eterno. Daí a nossa preocupação com a vida eterna. É isso que Jesus está aqui mostrando para nós. E ele vai falar agora do 32 até o 39, dizendo, apelo para o passado, a recompensa não tarda. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentados grande luta e sofrimento. Iluminados aqui à luz do Evangelho. O Evangelho, irmãos, ele ilumina a nossa mente. Em 1 Pedro aqui diz que, pois foste regenerados não de cimento corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é vive e permanente. Então a palavra de Deus, ela é precursora, tudo começa com a palavra de Deus. E ao escutar a palavra de Deus, o Espírito Santo nos convence do pecado. Então nossa mente, uma vez iluminada, nós somos convencidos pelo pecado. Convencidos pelo Espírito Santo do pecado. E aí nós somos regenerados, nós nascemos de novo.
sem o qual ninguém verá a Deus sem o novo nascimento. E a partir daí nós temos toda a justificação, nós temos agora a adoção, nós temos agora a santificação, e no final de tudo é a glorificação. Mas ele quer dizer que, ora expostos, aí depois que nós aceitamos a Cristo, temos grandes lutas. Nós vimos que esse povo aqui estava sofrendo perseguições. O povo convertido, já no final do primeiro século, sofrendo, né, perseguições com Domiciano, com Nero, muitos morrendo em arenas, né, expostos a feras porque não aceitavam o César como rei e preferiram morrer do que negar o nome de Cristo. Ele está dizendo que sustentasse grande luta e sofrimento. Ora, exposto como um espetáculo, tanto de opróbrio, quanto de tribulações, ora, tornando co-participantes com aqueles que desse modo não foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio de vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Ou seja, estavam perdendo os bens, estavam sendo presos, encarcerados, estavam perdendo o patrimônio, mas eles tinham ciência que tinha um patrimônio muito maior do que tudo aquilo, superior e durável. Que patrimônio é esse, irmãos? É a vida eterna. É estar com Cristo por toda a eternidade. Olha que aqui, esse trecho aqui está nos falando, encorajando esses que estavam querendo voltar ao judaísmo, para dizer, não voltem, porque lá é sombra, aqui é realidade. E aqui, vocês vão ter agora um patrimônio superior e durável. Vocês estão perdendo o patrimônio de vocês aqui, a casa, estão sendo presos, encarcerados, perdendo até a vida em alguns, mas vocês têm um patrimônio muito maior, superior e durável, que é a vida eterna e um novo céu e uma nova terra. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Eles têm grande galardão. Ou seja, lá no céu nós entendemos que vamos ter um galardão de conformidade com aquilo que nós praticamos aqui. Como tem uma estratificação com relação aos anjos, né? Querubins, serafins, arcanjos. Eu creio também que lá no céu também teremos esse galardão para os salvos. Com efeito, tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Qual é a promessa? Salvação, vida eterna. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esse crê aí, esse batismo é em Cristo. É batismo na cruz pelo Espírito Santo. Então, aqueles que creem em Jesus Cristo, né, esses terão salvação e vida eterna. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E aqui ele fala de Cristo, que Cristo virá. Não há nenhuma dúvida da segunda vinda de Jesus. Jesus, ele falou várias vezes que voltaria. Uma segunda vez, ele voltará para buscar a sua igreja, para morar com ele por toda a eternidade. Ele virá uma única vez, de forma visível, audível, rápida, né, e levará a sua igreja, a igreja invisível, estará com ele. Todavia, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé começa com Abacuque, o profeta Abacuque, que deu origem à reforma protestante, onde ali ele foi criado o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós temos uma missão confiada por Jesus, que é fazer o ID, é pregar a palavra de Deus. Nós temos hoje na Terra 8 bilhões e 100 milhões de pessoas, em 2025, aproximadamente. 5 bilhões e 500 milhões não professam a fé em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo. Não há salvação fora de Jesus. Daí precisamos levar a mensagem salvífica de Jesus para o mundo inteiro, para muitos,
para mais de 5 bilhões de pessoas, 5 bilhões e 500 milhões, que precisam, né, de salvação. Se retroceder nele, não se compraz, não se alega na minha alma. Nós, porém, não somos dos que se retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ele termina este capítulo dizendo: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Que coisa maravilhosa, né? Que esses aqui é os que colocaram a fé em Jesus Cristo, é que aceitaram o evangelho da salvação. Esses não retrocedem. Esses são os verdadeiros salvos, são os eleitos de Deus. Que Deus nos abençoe sempre.